Diferentemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que devemos orar, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Oi, preciosa, tudo bem com você? Nós chegamos em mais um dia dessa jornada e eu quero te agradecer por estar aqui. Tô com a mesma blusa, porque você sabe que ontem eu falei que ia gravar os 2 vídeos juntos por causa da conferência que eu fui. E hoje eu tô aqui pra iniciar esse novo dia com você, pra que você possa entender e receber mais do Senhor. Então, se você não me conhece, eu sou a Mel, casada e feliz pra sempre com o Rafael, sou mamãe do Nicolas, bebê de 2 aninhos. E se você quer me seguir mais pertinho, já me segue lá no Instagram, @melsouzas. Não se esquece de curtir, compartilhar e comentar muito esse vídeo pra que o YouTube entenda e alcance mais gente que esse vídeo é importante e relevante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Amiga, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje não tem roteiro, tem um versículo e algo queimando no meu coração. Reacender a chama. Que assunto, né, amiga? Você já parou pra pensar que muitas das vezes nós começamos muito bem, nós começamos empolgadas, nós começamos, fazendo tudo, mas ao decorrer do tempo a gente começa a ver uma parte feia na igreja. A gente começa a ver os irmãos pecando, os irmãos que pregam, os irmãos que cantam. A gente começa a olhar pra gente, a gente vê tanta luta, tanto problema, e a gente começa então esfriando no secreto, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente vai lendo por costume, por desencargo de consciência, e a gente até continua fazendo a obra, mas não tem mais aquela emoção, né, aquele amor, aquele fogo queimando dentro de nós. A gente vai com aquele pensamento, eu não queria, eu tô cansada, eu acho que eu vou parar, não tem jeito, minha família não muda, as coisas não acontecem, eu tô cansada, eu não aguento mais, mas tá ali fazendo? Eu quero te dizer que Deus, ele não te chamou pra estar neste lugar de cansaço. Deus, ele não te chamou pra estar neste lugar de sobrecarga. Deus, ele não te chamou pra viver uma vida empurrada com a barriga. Mas o Senhor te chamou com um propósito específico e especial. E que muitas das vezes você ainda não tem clareza sobre ele. Mas sobre esse versículo que nós entendemos, quando você não consegue, você pode lembrar do seu amigo Espírito Santo. Você pode pedir, Espírito Santo, eu tô aqui agora e eu não sei como orar. Mas eu peço que o Senhor leve pra Deus tudo o que eu preciso com gemidos inexprimíveis. Porque eu sei que o Deus que me vê, o Deus que me ouve, o Deus que me escuta, vai ouvir o teu gemido e vai trazer de volta pra mim aquilo que eu necessito. Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre a oração de intercessão e o que o Espírito Santo, Jesus, faz por mim e por você é isso. Eles vão até o Pai e falam, é o seguinte, ela tá cansada, ela não tá conseguindo orar mais, ela não tá conseguindo fazer isso mais, só que ela quer continuar. Então, a gente precisa levar pra ela uma resposta e aí, naquele momento ali que você tá, o Espírito traz ao seu coração um entendimento, uma força, uma clareza e você consegue prosseguir. Só que eu tô te falando isso aqui pra que você entenda que caminhar com Jesus requer renúncias. Caminhar com Jesus não é zona de conforto. Caminhar com Jesus é entender que você foi criada de propósito e com propósito. O Senhor não errou no dia que Ele te criou. O Senhor olhou pra você e falou, eu vou te criar porque eu quero que você seja médica, porque dentro daquele hospital eu vou ganhar 60 vidas lá e esse é o propósito da sua vida. Não, eu vou te criar porque eu quero que você seja professora, porque lá naquela escola você vai cuidar de um único menino que chama João e esse menino é o menino que eu vou trazer vida pra vida dele através da sua vida. Então, não, eu vou te criar porque você vai ser somente mãe, porque eu quero conduzir os seus 2 filhos para um propósito grande que eu tenho aqui na terra, de ganhar uma nação inteira, e eu preciso que você dedique a sua vida para cuidar dos seus filhos. Sabe, amiga, nós nascemos com propósito. Antes da gente existir, o Senhor imaginou e falou, tô com uma obra lá na terra, que vai ter uma demanda em 2030, e eu preciso de alguém que vai ter coragem pra poder fazer isso. Já sei, vou criar a Maria, vou criar a Joana, vou criar a Ariana, vou criar o Mateus, o Paulo. E aí, o que acontece? Quando Deus cria, Ele já cria com propósito. E se eu e você vivemos longe do Senhor, nada vai fazer sentido. Eu digo muito que não existe vida sem Deus, e nada faz sentido sem Jesus. Sabe, amiga, nós recebemos dons e talentos, então nós vamos continuar fazendo muitas coisas, mas às vezes nós vamos se sentir perdidos, porque nós precisamos lembrar que sem estar conectados na videira, nós somos ramos mortos. Então hoje, o vídeo é uma chamada de atenção pra mim e pra você, pra que nós possamos voltar pro secreto. Eu até entendi ontem sobre oração, sobre jejum, mas eu não tenho força. Tá bom, amiga, sua força vem de Jesus. Clama pelo Espírito Santo, Ele é o seu ajudador e Ele vai te incentivar, Ele vai te inspirar. Não existe coisa mais linda do que caminhar com Jesus, porque quando eu e você caminhamos com Jesus, nós sentimos o toque dele de perto, sabe? Eu tô falando de algo inexplicável, inefáveis, como as coisas que Paulo viu. Não dá pra explicar como é caminhar com Jesus. Você tá tão amarrado a Ele que alguma coisa você vai ver que vai te prejudicar e vai causar sofrimento, mas você não deixa de fazer porque Ele está te impelindo a fazer. Então você já disse 1000 vezes, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não vou mais cuidar dessa casa, eu tô cansada, eu vou separar, eu vou embora, mas você não consegue. Por quê? Porque o Espírito está te impelindo a uma obra. E eu não tô falando aqui, amigas, sobre quando você apanha do homem, quando o homem te traz sem parar e continua te traindo. Eu não tô falando disso não, tá, amiga? Eu tô falando de que quando você está vivendo com o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, Ele te direciona em tudo que você precisa fazer. E você sente paz em seguir aquele caminho, mesmo sabendo que ainda vai encontrar pedras, lutas, porque Ele não mentiu pra nós. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Ele não mentiu pra nós, ele disse, vocês vão encontrar sofrimento, carregue a sua cruz, negue a si mesmo, abandone pai e mãe, abandone isso, abandone aquilo. Ele disse que teria várias dessas coisas no caminho, mas ele também disse que eu e você iríamos ter ele todos os dias das nossas vidas. Mas como assim, eu preciso abandonar meu pai e minha mãe? Eu preciso abandonar minha família pra eu seguir Jesus? Eu tô te dizendo que às vezes Deus vai te pedir algumas coisas que não vai fazer sentido, mas não é pra fazer sentido, você precisa só obedecer, porque lá na frente você vai entender o porquê Deus te pediu aquilo ali. Sabe, teve uma pessoa que Deus pediu pra abandonar a família, e essa pessoa foi Abraão. O Senhor falou pra ele, sai da terra dos seus pais e vai pra onde eu te mostrarei. Deus não falou pra ele, faz isso, faz aquilo, mas o Senhor falou pra ele, eu estou te dando uma primeira direção, se você cumprir, você vai ver as próximas. E você viu que ele cumpriu um meio termo, porque ele levou logo ele, você viu a bagunça que foi depois. Mas, quando eu e vocês somos filhos de Deus, nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos dar um passo de obediência naquela direção que o Senhor nos deu. Porque quando a gente chegar lá, Ele vai nos dar outra direção. Quando a gente chegar lá, Ele vai nos dar outra direção e assim por diante. Então, amiga, já existe o seu propósito. Você tem um propósito. Só que pra descobrir esse propósito aqui, dia após dia, e viver ele até que ele se torne claro pra você, você precisa caminhar, grudar dia com o Senhor, que foi o que eu ensinei ontem, jejum, palavra e oração. E, Mel, mas e depois que ele se tornar claro? Aí mesmo você precisa de mais jejum e oração pra que você não se perca e pra você se conduza, porque propósito é um, mas chamado, o Senhor te chama em muitas coisas ao decorrer da sua vida. Ele te chama pra ser mãe, um tempo que você vai dedicar. Ele te chama pra ser esposa, um tempo que você vai dedicar. Ele te chama pra ser alguém que cuida do templo. Ele te chama alguém que vai estar ali no meio da profissão, vai falar do nome dele, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ele te chama pra estar dentro da igreja ali. Ele te chama pra estar no ciclo dos seus amigos levando sobre ele. Então a sua vida, a totalidade, existem vários chamados que unem todos e formam um só propósito. Então, amiga, eu tô te contando isso e esse vídeo vai ser muito mais rápido do que os outros, porque essa semana agora a gente vai entrar cerca de entender um pouco sobre os propósitos de Deus, os chamados de Deus nas nossas vidas. Como que é ser uma mãe à luz da palavra? Como que é ser uma esposa à luz da palavra? Como que é ser uma filha à luz da palavra? Como que é ser uma empreendedora, uma profissional, uma dona de casa à luz da palavra? Como que é ser uma filha de Deus à luz da palavra? Como que é ser uma ministra do evangelho? Como que é fazer a obra à luz da palavra? Como que é ter amigos e relacionamento, namoro, casamento, a viuvez à luz da palavra? Então, minha amiga, o que eu quero te dizer é, o Senhor te criou de propósito com propósito para um propósito. Então, reacenda a chama. É o primeiro passo. Volte ao primeiro amor. Lembra de onde que você caiu. Aí não deu forças, já falei. Clame pelo Espírito Santo, porque ele vai te direcionar. E deixa que o resto o Senhor faz. Você tem que entender que a parte difícil não é pra você. A parte difícil é pra Deus. A sua parte é natural. O que você pode fazer hoje? O que o Senhor tá te direcionando? Porque o que ele te direciona agora pra você fazer é o que você pode fazer agora. Porque Deus ele não vai te falar uma coisa pra você fazer daqui 10 anos. Igual Davi. Davi foi ungido a rei. O Senhor ungiu Davi a rei pra que ele exercesse depois. Mas naquele momento, o Senhor estava dizendo pra Davi, olha Davi, agora você vai ser rei. Toda a sua estrutura precisa mudar. Você ainda não vai ser rei agora, mas a estrutura já é de rei. Então vamos mudar aqui até chegar lá. O propósito era ser rei daquela nação, mas aquele momento era um chamado para uma estrutura maior. Qual que é o seu propósito? É pregar a palavra? Lá no Japão? Tá, mas agora você precisa criar estrutura. Ah, não, mas agora você precisa ler a Bíblia toda, porque como você vai pregar uma coisa que você não sabe? Ah, não, meu propósito é cantar, então agora você vai cuidar da sua voz. Ah, não, porque agora você já vai começar a cantar. Independente de qualquer vontade de Deus. Só Ele que vai saber. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado pra sua vida e pra minha vida. E era sobre isso, amiga. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ficar aqui, porque essa semana a gente vai decolar sobre o que eu falei pra vocês, juntinhas com o Espírito Santo. E Deus abençoe vocês muito. Eu amo falar da palavra, porque eu comecei bem cansadinha e já tô aqui, ó, empolgadinha. Deus abençoe vocês.